Pessoal, então, boa tarde a todos, a todas. Eu pedi para fechar a porta para ninguém sair correndo, né? Então agora só com senha lá, se vocês precisarem da senha avisem. Meu nome é Lucas, sou professor aqui da Unicinos, da Escola de Gestão, da Escola de Humanidades e trabalho no Instituto Humanitas Unicinos. E antes de começar a conversar com vocês sobre o tema de hoje, eu quero saber de que escola vocês são. Como? E qual é a turma de vocês? Eu acho que é nono. E tem oitavo também ou não? Não. Nono ano, beleza. Então tá. Me pediram, né, para mentir um pouco, quer dizer, para dizer umas coisas legais para vocês hoje aqui. E eu vou tentar então falar sobre a importância da ciência, ou mais especificamente das ciências básicas, para que a gente possa tornar a nossa casa comum sustentável. Quem é a nossa casa comum? A escola? Pouco mais. Quem é a nossa casa comum? A escola? Maior. Para além da escola? A universidade? A cidade? O estado? O país? O mundo, o planeta. Isso aí, o planeta. O planeta é a nossa casa comum. Vocês já pararam para pensar que se der problema com o planeta, o problema não é meu, não é dele, não é dela, é de todos nós. O problema é de todos nós. Então, eu vou começar perguntando 3 coisas para vocês, mas isso vocês não precisam responder agora. As outras vocês responderam bem, né? Então eu vou deixar 3 perguntas no ar. Primeiro, vocês sabiam, ou vocês sabem, que o planeta, que a nossa casa comum, precisa de cada um de nós, ou seja, que o planeta precisa de ti? Assim como nós precisamos do planeta, o planeta precisa de ti? Que o Brasil, como um espaço comum, precisa de cada um de nós? Que o Brasil precisa de ti? E que o Rio Grande do Sul, enquanto um espaço comum, precisa de ti? E mais ainda, né, que cada um de nós precisamos de um espaço comum. Se a gente destruir esse planeta aqui, o que nos resta? Tem uns malucos dizendo que dá para ir para Marte, que dá para habitar não sei o quê, mas até hoje não dá. E eu faço uma aposta com vocês. Se der para habitar outro planeta, não é todo mundo que vai. Não é a maioria que vai. Não é 10% que vai, talvez 1% e nem sei se 1%. Então essas perguntas não são simplesmente retóricas, elas são bem verdadeiras. Nós precisamos entender que se a gente quiser ter uma vida sustentável, eu, ela, ele, ela, todo mundo, se a gente quiser ter uma vida sustentável, a gente precisa ter uma casa comum sustentável, um planeta sustentável. E agora eu vou mostrar umas imagens que podem não ser as mais agradáveis. Mas eu prometo... Todo mundo almoçou? Ninguém vai vomitar com as imagens, não tem problema, fiquem tranquilos. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês por que eu coloquei aquelas 3 perguntas. Por que a casa comum, por que o Brasil, por que o Rio Grande do Sul precisa de cada um de nós e precisa de nós sabendo as ciências básicas, tendo conhecimento e aplicando esse conhecimento. Então, primeiro eu vou mostrar. Quem consegue ler aquele gráfico? Ninguém, né? Nem eu. Não precisa ler, é só para mostrar, essa parte vermelha, nós estamos vivendo nos últimos anos os anos mais quentes da história. O novo regime climático já está aí. O mundo, entre aspas, está aquecendo muito mais do que deveria. E isso desregula toda a questão climática. Então, esse é um problema. O que essa figura mostra? Aonde? Rússia e Ucrânia, a guerra na Ucrânia. E essa aqui? Israel e Palestina. Essa todos conhecemos. E essa aqui? Difícil de identificar, né? Isso, no Sudão do Sul, na África. Muito bem. Pena que eu não tenho brinde, mas uma hora eu vou conseguir uns, não, estou brincando, no Sudão, é isso aí. Aqui é
já mais de 4 anos de guerra no Sudão do Sul e, infelizmente, né, afetando todas e todas. E essa aqui? Não, essa não é na Coreia. Mas foi bem pela característica, é na Armênia. E eu poderia colocar um monte de outras guerras ainda que existem ao redor do mundo. Umas mais faladas, outras pouco faladas, ou seja, né, como usou uma expressão lá o Papa Francisco, talvez a gente esteja na Terceira Guerra Mundial em pedaços, se não se deu conta ainda. Então o mundo está aquecendo, o mundo está em guerra, né? A fome no mundo. A gente produz mais ou menos alimentos no mundo a cada ano? Menos? Vocês acham que a gente produz cada vez menos comida? Alguém está fazendo que não lá atrás, ajudando. Ó. Cada ano a gente produz mais, a gente tem mais tecnologia, a gente tem mais condições de produzir comida. Ao contrário, mais comida e mais gente passando fome. A gente tem os extremos, né? Tem problema de fome e de obesidade. Então, a questão da fome não é problema de produção de alimentos, é como a gente distribui, quem acessa, o estilo de vida que a gente tem. Mas para mostrar como o mundo precisa de nós, olha só, nos últimos 3, 4, 5 anos, a gente tem aumentado, ao invés de diminuir a fome no mundo, né? Há 4 anos que a gente vem aumentando a fome no mundo. E vocês já ouviram falar de pegada ecológica? Não? Nunca pegaram a ecologia assim? Nem eu. Pegada ecológica, o que que é? Vamos dizer, se vocês não entenderem nada do que eu falei, vamos dizer, pelo menos tinha um gordinho louco lá que de vez em quando se agitava, né? Alguma coisa vocês vão lembrar de hoje. Vamos lá, pegada ecológica é quanto cada um de nós consome do planeta. Para mim estar aqui agora, eu estou gastando energia do planeta. Eu precisei me deslocar de carro, ou de ônibus, ou de van, né? Eu precisei comer, eu estou usando uma roupa que ela tem que ter recursos naturais para que ela seja produzida e assim por diante. Então, cada um de nós consome um pouquinho de recurso do planeta a cada dia. No ano de 1970, não sei, será que isso aqui é firme? 1, 2, 3, tentativa 1, se eu cair sem dar risada. Em 1970, ó, 30 de dezembro, o planeta aguentava a atividade de todo mundo consumindo recursos do planeta, até 30 de dezembro tinha recurso disponível, ou seja, um planeta chegava. Em 2010, já foi para 6 de agosto. Em agosto aqui, ó, a gente já estava. Em 2021, em julho, a gente já estava sem recurso no planeta. Ou seja, a gente está usando mais recurso daquilo que o planeta pode nos entregar. Nós precisaríamos praticamente de 2 planetas Terra. Isso, claro, sem desconsiderar, né, que alguns países consomem mais, outros menos, mas em média geral, a gente está no que a gente chama de cheque especial, ou no limite do cartão de crédito, estourado já. Estamos usando mais recursos do que aquilo que a Terra pode nos fornecer. E, obviamente, isso é um problema, né? No ano de 2023, agora, o dia da sobrecarga foi 2/8. Então, a gente já teve isso estourado. E, por fim, ainda quero mostrar... quero ver. Quem consegue ler o númerozinho que está aqui? Quase, 1,1. 1,1. Vocês estão bem de olhada, hein? 1,1% da população mundial detém quase metade da riqueza do planeta. E os recursos do planeta são como um bolo. Se eu divido os recursos dando metade para 1,1%, me ajudem na conta. 98,9, é isso? Vai fechar o 100? 98,9 da população restante vai ficar com a outra metade do bolo. Tá estranho, né? Muita gente fica com pouco e poucos ficam com muito. Isso é um problema. Isso para mostrar quanta coisa a gente tem para resolver no mundo. E no Brasil? Será que tem coisas no Brasil? O que é essa foto, será? Seca na Amazônia. Nunca tivemos uma seca como temos hoje na Amazônia. Isso são pessoas tendo que migrar. Já pensou? Tendo que ir embora de onde mora porque
a situação é tão ruim, está tão seco que eu preciso deixar o meu local onde moro. Aqui é um dos mais de 149 botos, pelo menos esse era o número hoje de manhã, quando eu olhei, que não conseguiram resistir à seca na Amazônia. Oi? Calor das águas, né? Toda a questão aos peixes, porque a água não oxigena, né? Então, na verdade, os botos também, todos esses animais, peixes, botos, ao mesmo tempo, então lá seca, né? Na Amazônia. Aqui o que significa isso aqui? Tá vendo esses nomes estranhozinhos que tem aqui? Ciflutrina, trodicarbe. Tudo isso aqui são nomes de quê? Agrotóxicos proibidos nesses países ali, na Alemanha, na Holanda, no Reino Unido, produzidos lá, e adivinha quem compra e consome? O Brasil. Então lá é proibido, aqui é liberado. Eles produzem e não deixam usar lá, mas aqui a gente usa. E eu não sei se você sabe, nós somos um país campeão, ou um dos campeões, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Né? Então, infelizmente, mais de 7 litros por pessoa por ano. Claro que isso é uma média. Né? Pode ser que eu consuma um pouco mais, vocês um pouco menos, mas essa é uma média. Relatório da ONU de 2023, mais de 70 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Né? Isso aqui é a concentração de renda, o segundo país que mais concentra renda no mundo. Tem dados que nos colocam como o primeiro país. E aqui é a desigualdade, a diferença salarial entre homens e mulheres. Estou trazendo alguns dos problemas, poderia falar de vários outros problemas e quero terminar com esse que às vezes é pouco, a gente enxerga pouco, né? Que é o que a gente faz com os nossos antepassados, nossos povos originários, né? Que é a falta de respeito e o verdadeiro genocídio indígena que tem no Brasil. Então, quanta coisa no Brasil para resolver. E no Rio Grande do Sul? Será que tem alguma coisa que precisa de cada um de nós? O que é isso? Nós não estamos na seca agora, né? Pelo contrário, a gente está com excesso de chuvas. Mas vocês lembram desse período no ano passado? Tem gente que lembra, uma das maiores estiagens da história. E agora, se não a maior, uma das maiores cheias da história. Né? E aí a gente não se preocupa com a Amazônia. Vocês já ouviram falar nos rios voadores? Não? Os rios voadores, o que significa isso? Conforme a gente vai desmatando a Amazônia, a gente muda o regime das águas, a gente muda a evaporação, as correntes de ar, e os rios voadores significa o quê? É o que vem de lá para cá. Né? Então tudo está interligado, as coisas são interdependentes. Né? Então a gente enfrentou uma baita seca e hoje, né, a gente enfrenta talvez uma das piores cheias, né? Chove, chove, chove. Ontem eu ouvi uma previsão que diz que vai até janeiro com esse clima, né, de bastante chuva. Aqui é o Vale do Taquari, né? Então um lugar que nunca enfrentou uma situação como a gente passou. A extrema pobreza cresceu no Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão de pessoas com insegurança alimentar, com fome, né? Eu não sei se vocês viram o dado, mas a população de rua aumentou muito em Porto Alegre, que é a nossa capital, aumenta em outras cidades também. E para melhorar nossos índices de educação, ao invés, né, de terem avanços significativos, eles têm piorado, têm ficado atrás daquilo que a gente espera. Então, né, tudo isso, eu não quero trazer tudo isso para a gente sair triste, sabe aquela coisa de, meu Deus, quanto problema, eu sou só o Lucas aqui em São Leopoldo e tal. Não, né? A gente tem que se deixar tocar pela realidade, sentir a realidade, a gente não pode achar que tudo isso é normal. Será que tudo isso é normal? Será que a gente veio para esse planeta para entregar esse planeta dessa forma? Entregar esse Brasil assim? E não é, eu tive a oportunidade de estudar fora, viu? Estudei com bolsa em alguns países, França, Estados Unidos e Finlândia, e eu moraria sempre no Brasil. O Brasil é um país lindo, riquíssimo de beleza natural. Então eu não estou falando isso para a gente dizer, ai meu Deus, o Brasil que é problema. Os problemas estão no mundo, eu não comecei pelo Brasil.
né? Mas será que a gente não pode, né? Ou a gente não tem também um pouco ou muito da missão de melhorar isso tudo? Né? De se deixar tocar por isso tudo? Então, na verdade, né, eu trouxe essas questões para dizer para vocês que se espera que aquele conhecimento que vocês partilham com os professores, com os colegas, que aquilo que vocês aprendem durante a vida, porque a vida também, já tem que terminar meu tempo, mais 5, né? Até 14h20. Então tá, que aquilo que a gente aprende durante a vida, que a gente possa dar um significado não só para o meu desempenho. Ganhar a corrida é importante, mas eu não vou ter com quem comemorar se eu derrubar todo mundo, se todo mundo cair pelo caminho. Se não tiver ninguém lá na chegada, vocês já comemoraram alguma coisa sozinhos, sem ter ninguém para contar? Não adianta. Como que eu posso me sentir, né, bem, feliz, podendo comer um banquete todo dia e sabendo que tem 720 e pouco milhões de pessoas passando fome no mundo? Eu tenho que construir e utilizar o meu conhecimento. Eu sei que eu não vou sozinho resolver isso, mas se eu puder, com o meu conhecimento, ajudar um pouquinho, fazer um pouco diferente. O ajudar que eu digo não significa pegar 1 quilo de arroz e dar para alguém. Pode ser que sim, pode ser que em algum momento seja isso. Dar 1 quilo de arroz, dar alguma coisa que a gente puder, né? Mas é mais do que isso, é utilizar o nosso conhecimento para poder tornar esse planeta mais sustentável. Né? Então, claro que cada um de nós quer ter desempenho, né? Quer ir bem no trabalho, na vida, né? Cada um de vocês deve ter uma aspiração, quero ser isso, quero ser aquilo e tal. O desempenho individual é importante, sim, com certeza, mas pensem sempre sobre o que eu estou deixando para esse planeta, o que eu estou deixando para o meu país, o que eu estou deixando para a minha cidade, para o meu bairro, para a minha família, para a minha comunidade. Né? A gente quer muito inovar, estamos no portal da inovação, aliás, né? A gente busca inovar, mas a gente sempre deve perguntar, inovar para quê e para quem? Como que a gente vai dar? É legal se a gente puder inovar para algo que tenha acesso para a maior parte das pessoas possível. Já pensou que coisa, né? Teve vacina da Covid, que bom, mas ela precisa ser universal. Se a gente não imunizar todo mundo, a gente vai seguir com o problema. Né? Então, quanto mais a gente... É importante inovar, sim, mas inovar para quem? E para quê? Né? Não adianta nada. Eu vi uma vez um prêmio de inovação, eu juro para vocês, na FINEP, né? Tá gravado, eu gosto da FINEP, viu, FINEP? Não fiquem chateados comigo, mas o prêmio de inovação da FINEP era um míssil teleguiado. Poxa, um prêmio de inovação, um míssil. Né? Por mais que ele seja preciso, vai matar menos gente, mas ainda assim ele vai matar. Né? Então, a gente tem que pensar, inovar para quê? A gente precisa dar sentido para aquilo que a gente faz. Vocês conhecem o Raul Seixas ou não? Ah, alguém conhece, é coisa de velho, né? Raul Seixas é coisa mais de velho, né? Se eu falasse algum MC, talvez fosse mais próximo, mas o Raul Seixas tem uma música que chama Século XXI, depois vocês digitem aí no Google, no que vocês conseguirem consultar, que diz assim, eu não vou cantar para que ninguém saia correndo, tá? Então eu só vou dizer o trecho da música, diz assim, se você correu tanto, não chegou a lugar nenhum, baby, oh baby, bem-vindo ao século XXI. Então a gente não pode fazer isso. Não adianta correr que nem louco o tempo inteiro, inovar, correr, fazer e tal, sem sentido. A gente está fazendo por quê? Para quê? Para quem? Para nós, com certeza, mas para o todo, porque a gente só vai conseguir ter um mundo sustentável se a gente conseguir, né, vencer os desafios do planeta. E aqui, como eu tenho pouco tempo, eu trouxe alguns exemplos. Ó, aquilo lá em cima é um projeto de mulheres que recuperam notebooks para doar para outras mulheres que não têm condições de comprar e dão curso e fizeram disso um negócio. Não é que elas recebem remuneração, elas vivem disso e ao mesmo tempo contribuem com outras mulheres. Ali é uma tecnologia de luz solar potencializadas pelos litros de PET no segundo para levar a luz em comunidades que têm dificuldade de acesso. Esse aqui é um silo para armazenar grãos e tal, todo feito de garrafa PET, garrafa reciclada, né?
Aqui no canto agora vai aparecer um equipamento que controla a umidade do solo para não ficar irrigando, jogando água demais, porque a água faz falta. E sabe de uma coisa? Esses dois últimos exemplos aqui, o Silo Verde e a RAX, são daqui. São pessoas daqui, do nosso contexto, aqui da Unitec, do Tecnocinos, né? Alunos que vieram lá do ensino médio, que estão fazendo sua graduação e que tiveram ideias que ao mesmo tempo potencializam o desempenho deles e ajuda a dar sustentabilidade para a casa comum. Então, o meu pedido, né, para você, se é que eu posso pedir alguma coisa, é que a gente utilize o nosso ser e fazer, o nosso conhecimento, as ciências básicas que vocês estão aprendendo, o desenvolvimento de vocês, para que a gente possa fazer um planeta sustentável para todos e para a diversidade, né? Porque eu vou usar o exemplo do leitãozinho aqui. Ele não vai ser feliz se o gato não for, se não tiver lugar para o pinto, se não tiver lugar para o coelho. Eu sei que alguém pensou alguma coisa, viu? Sabia? Né? Não adianta, se não tiver lugar para todos esses, e todos esses não tiverem minimamente uma vida decente, a gente não vai ter uma sociedade feliz. Então eu espero que vocês possam contribuir, né? E eu, né, na minha simplicidade, no meu dia a dia, talvez sem ter soluções, porque as soluções não estão aí, é o que eu tento fazer, sensibilizar pessoas para que a gente utilize o conhecimento em prol do comum e não só individualmente. Obrigado por terem me ouvido, espero que tenham uma boa tarde. Valeu, gurizada.